Todas as vezes que tinha algum tipo de ataque, era acionado, né, o domo, só que o deles é de ferro. É o Iron Dome. O deles é de ferro. O Trump quer criar um de ouro para mostrar que ele é mais importante que os Golden outros países. Então, eu não tinha pensado nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que com certeza agora está assistindo esse vídeo com um pedaço de pizza gelado depois de um rolê e está querendo ficar informado sobre o que aconteceu nessa semana de mais importante. Eu sou o Guilherme Godoy, ao meu lado está ele, Edson Arantes do Nascimento. Conhecido como Rei Neymar. Já parou pra pensar que quando você coloca uma pizza no micro-ondas, ela esquenta muito mais rápido que qualquer outro tipo de comida? 30 segundos ela tá quente já. Será que tem algum modelo ali diferente na pizza que faz com que ela esquente mais rápido? E falando em pizza, né? O Trump fez agora o One Big Beautiful Bill. O que é isso? Cara, vamos lá. O Trump acabou de fazer um pacotão fiscal, assim como tinha feito aqui no Brasil, né? O pacotão fiscal do Haddad, agora tem o pacotão fiscal do Trump, e que foi aprovado ali na risca. No Senado passou por 51 a 50, e na Casa dos Deputados, né, na Câmara, passou por 218 a 214, mostrando que o Trump continua muito forte por lá, mas numa decisão muito acirrada, né? Então traz Na verdade, ele sai muito mais fortalecido dessa briga, né? Mostrando que o Trump ele consegue aprovar as emendas por lá, né? E todas essas decisões que ele vai ter de agora em diante, ainda mais que ele tem a maioria da casa, né? Do seu próprio partido, mas mesmo assim ainda perdeu espaço até mesmo dos democratas que estão com ele, né? Quando a gente olha para esse sistema político onde tem republicanos e democratas, né, você percebe que até os parlamentares que são mais favoráveis ao Trump dessa vez recuou, porque esse pacote muda muita coisa, cara. Isso, exatamente. E só corrigindo, com relação à parte dos republicanos, né, que não estão com ele, não dos democratas. E hoje, né, nos Estados Unidos, é o feriado da independência, né, dos Estados Unidos, do dia 4 de julho. E essa votação, essa assinatura agora, porque só falta a assinatura do Trump nesse decreto ali, provavelmente enquanto você estiver assistindo esse vídeo já deve ter sido assinado, e vem num dia muito especial, né, juntamente ali com a independência dos Estados Unidos, obviamente também para vir mais um discurso patriótico do Trump, ele ficar super feliz ali com a sua massa. Falando quão importante é você pegar a força de trabalho que move toda a Califórnia e mandar de volta para o México. Exatamente. Ou então construir um muro lá, né, que ele tá querendo construir o grande muro da China, mas nos Estados Unidos, dividindo os Estados Unidos e México, vai ficar bem legal. E uma coisa também que desse pacote fiscal, antes da gente entrar nos detalhes aqui desse pacote fiscal, é que ele quer criar uma prisão para os imigrantes, para mandar eles para lá, com mais de 100 mil camas. Então vai vir uma galerinha lá que vai ficar preso por estar imigrando nos Estados Unidos. Essa medida ela trouxe muitos pontos questionáveis, digamos assim, então muita gente está chateado com as coisas que o Trump está querendo ir por lá, e vamos tratar cada um desses pontos por aqui. Extensão dos cortes de impostos de 2017, algo que ele já tinha feito ali no primeiro governo e que tinha sido de uma medida provisória, que acabou se encerrando em 2023, só que agora ele trouxe isso à tona novamente. Então, são cortes de impostos principalmente na parte da renda, isenção de tributos entre gorjetas, horas extras e benefícios previdenciários de idosos. Além disso, a gente tem redução de impostos sobre heranças e financiamentos, investimentos militares, aqui já vai vir ali algo que ele gosta pra caramba, que é a criação ali do Golden Dome, né? Algo muito parecido, quando a gente conseguiu acompanhar ali aquela guerra que está sendo envolvida entre Israel e Irã, ou até mesmo antes, né, quando tinha a Palestina e o Israel também, todas as vezes que tinha algum tipo de ataque de mísseis por lá, era acionado, né, o domo, só que o deles é de ferro. É o Iron Dome. O deles é de ferro. O Trump quer criar um de ouro para mostrar que ele é mais importante que os outros países. Então... eu não tinha pensado nisso. O meu é melhor. O meu é melhor. O meu é de ouro, não é de ferro. E, além disso, ele tem 4,5 trilhões de dólares em renúncias fiscais. Isso aqui é uma doideira. Porque quando a gente vai olhar isso aqui, é mais do que o PIB do Brasil só em renúncias fiscais, cara. E ainda campanha para deportação de massa de imigrantes. Ô Godoy, é interessante que a gente olha para isso, porque todas essas mudanças aqui, elas podem ser resumidas em uma coisa: menos dinheiro e mais gasto. Ou seja, é um pacote que, enquanto a gente está procurando aqui no Brasil um pacote de redução de gastos, né, para fazer um equilíbrio das contas públicas, tudo que o Trump conseguiu passar foi aumento de despesa com o Golden Dome, né, e também renúncia fiscal, isenção de tributo, outra questão que é extensão de corte de impostos, ou seja, redução de impostos, o que é sempre bem visto. Mas tudo isso significa menos dinheiro no caixa do governo dos Estados Unidos e ainda assim incentivo de gasto militar.
Isso quando a gente já fala de um país que está com 36 trilhões de estoque de dívida. O impacto que os economistas têm para essas medidas do Trump é de 3,4 trilhões de dólares em 10 anos. Então, ou seja, você vai aumentar, chegar próximo ali de 40 trilhões de dólares só em dívida nos Estados Unidos, porque não vai conseguir estar honrando ali com os pagamentos, justamente porque quando você corta a única fonte de receita do governo, que é através dos impostos, essa dívida começa a se tornar um problema cada vez maior. E além disso, né, não só isso, um problema muito grande é que ele começa a fazer alguns programas sociais que vai impactar a vida de 17 milhões de pessoas que podem perder cobertura de saúde. Algo que por lá já é muito difícil. Já é muito difícil, já é muito custoso. As pessoas acabam sofrendo bastante com esse aspecto da saúde por lá. Hospitais rurais também poderão parar de funcionar. Então, você acaba fazendo o seguinte... Alguns dos parlamentares por lá chamaram esse programa dele de transferência de riqueza dos pobres para os ricos. É o Robin Hood esquizofrênico. Exatamente. Então é muito complexo você ver isso aqui, porque na cabeça do governo, na cabeça do Trump, né, por comemorar ainda mais essa aprovação, seria, na verdade, ao invés de aumentar 3,4 trilhões de dólares em 10 anos, seria, na verdade, um benefício de 2 trilhões na dívida dos Estados Unidos. Então, assim, na conta dele está muito ao contrário do que todo mundo está fazendo. Ou seja, ou o Trump é muito doido e está indo contra todo mundo e vai ferrar ainda mais a dívida norte-americana, ou ele é um gênio e está vendo uma coisa que ninguém está vendo. Exato. Então é bem complexo você trazer esse ponto aqui. Nas repercussões, no que diz respeito ali ao discurso político, né, dele, ele fez um discurso patriótico em Iowa e diz o seguinte, abre aspas... Uma nova declaração de independência contra o declínio nacional e dizendo que a América jamais será comunista. Sempre voltando ao monstro do comunismo para você jogar uma Sempre que conversa. Você quer passar alguma coisa que é do seu interesse, você coloca alguma coisa de comunismo num país tão neoliberal ali dos Estados Unidos e você consegue ter apoio popular, né? Então ele usa a cartada ali, digamos assim. Essa cartada é uma cartada do ser humano como um todo. Sempre quando você precisa criar uma massa que vai juntar com você coloca um inimigo em comum. Exato. Então isso acontece em diversas áreas. Até cuidado na sua vida com isso. Sempre que tiver alguém fazendo um discurso com um inimigo em comum, você pode ter certeza que o interesse por trás é agrupar um monte de ideais juntos sobre a mesma bandeira. É uma forma muito clássica de manipulação de massas, né? Então, de fato, isso aqui é claramente o que o Trump tentou fazer e vai conseguir, né? Eu acredito que ele vai conseguir, sim, um grande apoio ainda, principalmente dos estadunidenses ali que forem mais adeptos a essas propostas radicais do Trump, que ainda tem uma grande massa, né? Até porque se não tivesse, ele não teria sido eleito. Então tem muita gente que ainda pensa muito igual ao Trump. E no contexto geopolítico, o Trump ele quis ser mais uma vez ali o protagonista para a resolução dos conflitos que estão tendo por lá. Então ele já propôs ali para Israel um cessar-fogo de 60 dias, que isso só está agora dependente do próprio Hamas para ter essa aprovação e está sendo mediado também não só pelo Trump, mas Catar e Egito estão ajudando nessa mediação de conflitos. Mas obviamente ele quer sair por cima para mostrar que ele é o líder global máximo plus power. Que resolve todos os problemas do mundo. Resolve todos os problemas do mundo, exatamente. Agora passando para o que saiu de dados ontem, né? Teve antecipação dos dados do payroll que sairia no dia de hoje, mas obviamente por ser um feriado, acabou sendo antecipado para o dia de hoje, mostrou o seguinte: a gente teve criação de 147 mil vagas agora em junho e a expectativa era de 141 mil vagas que foram criadas. A taxa de desemprego esperava que fosse que aumentasse para 4,3%, mas na verdade ela reduziu para 4,1%, ante o que antes estava de 4,2% no mês de maio. O que esse dado trouxe, assim, principalmente para a gente, foi que o mercado dos Estados Unidos ele ainda continua resiliente, mas ele continua esfriando um pouco mais as contratações no seguinte aspecto: quem está empregado muito dificilmente agora está sendo desempregado novamente. Então, quando a gente olha para os pedidos ali de desemprego, de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, isso tem sido reduzido cada vez mais. Então, desde que aconteceu ali aquele problema da Covid-19 nas contratações e no mercado de trabalho, o mercado de trabalho norte-americano ele tem se tornado um pouco mais estável nesse aspecto. Para decisão de política monetária, isso ainda joga um balde de água fria em quem espera que os juros caiam por lá por enquanto. Porque mostra que o mercado continua resiliente dos trabalhos, o consumo também deve continuar a mesma coisa e pode pressionar a inflação. Nesse aspecto, o que agora espera de corte de juros lá para os Estados Unidos é a partir de setembro. Então deu uma atrasadinha aí no que viria de agora já para esses cortes. Existe uma diferença lá dos Estados Unidos para cá em relação a o Fed e o governo federal, e aqui o Banco Central com o governo federal, que aqui, depois de 2021, a gente tem uma independência clara entre o Banco Central
né? O presidente do Banco Central, que hoje é o Gabriel Galípolo, e o presidente da República. Ou seja, o presidente da República ele não consegue ir lá e demitir o presidente do Banco Central, e o Banco Central consegue aí ter uma arbitrariedade maior para jogar a taxa de juros a 15%, a 10%, a 12%, a 11%, o que precisar para fazer com que controle a inflação na economia. Agora, lá ainda não tem essa clareza total sobre essa liberdade do Banco Central. Ou seja, o Trump, a cada momento, ele fica lá ameaçando, falando, se não abaixar os juros, eu vou demitir o Jeremy Powell. O Jeremy Powell hoje é como se fosse o Gabriel Galípolo de lá, o presidente do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Então, a expectativa é em setembro, mas tem que sempre lembrar que o Donald Trump tem essa discricionariedade relativa aí de poder dar uma cartada, que seria péssimo para o movimento da economia, porque você ter um Banco Central onde ele não é criterioso de maneira técnica e sim política, mostra para todo mundo uma desconfiança no nível da economia. Então, se ele quiser, ele pode tentar fazer isso. É ruim, mas a gente sabe que nessa loucura de mostrar o tamanho do órgão genital, talvez o Trump queira fazer algo como isso. Exatamente. Então, mostrando que os problemas que são daqui também são de lá. E vamos ver, espero que ele não faça nenhum movimento que antecipe ali a nomeação do próprio substituto do Jerome Powell, que deve acontecer só lá para meados de maio de 2026. Então ainda tem bastante tempo ainda de mandato por ele. E vamos ressaltar isso aqui. Quem colocou o Jerome Powell lá foi o próprio Trump. Então e aí, quando a gente cuidado com suas escolhas. E aí, da mesma forma que a gente olha aqui no Brasil, a Gleisi Hoffmann falando, como assim? Não faz sentido, né? O Galípolo tá jogando a Selic em 15%. Mas o próprio governo Lula colocou o Galípolo, entendeu? Exatamente. E o engraçado é que ele falava muito do Roberto Campos Neto, né? Roberto Campos Neto tá lá porque o Bolsonaro colocou, agora a gente vai colocar o Galípolo. Ele colocou o Galípolo, aumentou a taxa de juros. E por mais que, assim, o último aumento da Selic eu ainda acho questionável. Tem muito debate em cima disso aí, eu sou um pouco contra esse último aumento que teve, não os últimos, mas esse último para mim, a inflação já vinha em trajetória de desaceleração, já tinha outros dados ali que mostravam pra gente que a gente estava assim caminhando para um roteiro diferente disso, até mesmo porque, vale lembrar, né, a gente trouxe aqui uns 2 programas atrás, o custo que isso causa aqui na dívida pública brasileira, em cada aumento que você tem na Selic, com uma dívida que é completamente pós-fixada em Selic, então toda vez que você aumenta aquilo lá, você aumenta o estoque da dívida, a gente gera cada vez mais problemas ainda no fiscal, então é mais complexo você trabalhar essas variáveis, porém, eu gosto muito de ver o próprio governo criticando o Galípolo, porque prova que o Galípolo não está tão amarrado ao governo. Vai provando que ele está fazendo decisões técnicas de acordo com o que o colegiado tem decidido através do Copom, né? Porque ainda não é uma forma unilateral também, o Galípolo tem o mesmo peso de voto do que os outros 7, se eu não me engano, 7, 8 diretores ali do Copom. Então, isso para mim me dá um pouco mais de tranquilidade, saber que ele está trabalhando em prol do controle da inflação, que é o principal foco do Copom. Uma coisa importante quando vocês analisam o movimento de melhora ou piora na economia, como o Brasil ele tem mais de 25% do PIB vindo diretamente do agronegócio, uma coisa que determina, além da inflação, além do desemprego, além de várias outras métricas que são padrões para todos os países no mundo, no Brasil a gente tem um muito específico que é a safra. Então, a safra 24-25, que acabou agora, os números foram de recordes. Ou seja, a gente teve recorde na soja, a gente teve recorde também no milho de primeira safra. O que significa que essas exportações vão voltar dolarizando para o real e dessa forma a gente tem um aquecimento da economia nesse setor que joga 25% do PIB. Ou seja, se o Brasil tiver uma safra ruim, mesmo que a inflação esteja baixa, mesmo que a economia como um todo tenha sinais positivos, a safra pode prejudicar. E nesse caso, como o Godoy falou, a safra também está ajudando, porque a gente teve uma safra recorde, né? Então a gente tem um cenário econômico, quando a gente olha para esse movimento de commodities, muito bom. E isso também vai até ajudar a gente com relação ao dólar, né? Grande parte disso aí vai ser exportado e aí pressiona o dólar para baixo ainda mais. A gente já teve ali fechou, né, o semestre como a maior queda desde 1973 em termos percentuais do dólar até hoje, né? Então assim, cara, realmente isso é muito bom para a economia brasileira e que essas doideiras que o Trump faz por lá, toda essa instabilidade, todo esse imbróglio que ele cria para dentro da própria política faz com que o dólar se enfraqueça e uma das moedas que mais está se valorizando com relação a isso é o real. Então olha que interessante, a queda do dólar e o aumento do real, esse balanço, né, de 1 para 5, 1 para 6, 1 para 5,5, ele acontece por vários fatores. Então cuidado também para não jogar isso para um fator específico. Tipo, isso é o Lula, isso é o pacote tão grandão, gigantesco
gigantão, cabeçudo do Haddad. Não necessariamente. Sim, também, porque tudo é multifatorial. Sim, é. Mas você tem uma safra, você tem a loucura do Jeremy Powell junto com o Trump, você tem conflito Israel e Irã que joga o preço do petróleo lá em cima, você tem várias questões que manifestam aí essa volatilidade da moeda. Então, é sempre multifatorial. Agora, indo para a próxima notícia, a gente teve o maior roubo até hoje, né, digamos assim, desse desvio que ocorreu graças a um hacker de R$1 bilhão aos sistemas ali do Banco Central. Cara, tá? e dentro do Banco Central isso aí, cara. Exatamente, cara. Então, no dia 1º de julho, houve ali, né, o maior roubo já registrado no Brasil, que pode ter gerado ali quase R$1 bilhão de perdas aos ataques da CIM Software, que foi fundada em 1999, com sistemas que integram o sistema do Banco Central com outras instituições financeiras, tá? O impacto está próximo de R$1 bilhão, mas já tem gente que estime que seja algo próximo de R$3 bilhões, cara. Olha o tamanho dessa pica que está entrando diretamente para o Banco Central, tá? Então, esse ataque hacker, inclusive, ele acabou utilizando aparatos financeiros aí bem modernos, como a USDT. Então, já pegou esse recurso que foi roubado ali, né? E já mandou ele diretamente para a criptomoeda, de uma forma que aí você consiga despistar ali a origem desse dinheiro, né? Não necessariamente a origem, mas a forma com que você vai encontrar esse recurso começa a ficar um pouco mais complicada. E eles fizeram através de exchange, serviços de swap e algumas mesas de OTC integradas ao Pix. Cara, doideira, né? Então, você vê que esse debate também, muita gente que sempre foi muito crítica às criptomoedas, principalmente por causa de tanto sigilo, né, com relação a essas operações, justamente por esse aspecto que as pessoas utilizam desse sigilo para fazer alguns tipos de crime. Então, para financiamento de terrorismo, para conseguir, às vezes, sumir com R$3 bilhões ou R$1 bilhão, a depender de qual foi o cálculo de fato ali dessa operação. Então, é bem complexo, né? Quando a gente vê trazendo esse apelo que todo mundo não, né? Que muitos desses críticos traziam ali para as criptomoedas aparecer justamente numa fraude aqui dentro do Brasil, né? Outra coisa que aconteceu também foi em relação ao presidente Lula trazendo aí acionando o STF e também acionando o MST e outros movimentos sindicais aí como a favor da taxação dos super ricos. Aquela velho imbróglio que sempre volta, né? E dessa vez focando em 3 Bs, os BBBs, que são bilionários, bancos e bets. É claro que bet, finalmente alguém tá falando, a esquerda também falando disso, é uma coisa muito boa, né, cara? Taxação de bet, na verdade, tinha que taxar em 99,99%, até porque não tem a bet, ela não tem uma função social nenhuma, a não ser tirar dinheiro do pobre e jogar pro rico, então, é claro, tem que... Bancos, aí é uma questão muito mais complexa quando a gente olha, porque quando a gente taxar bancos, só vai pega os balanços dos 4 principais bancos no Brasil e vê em qual período que eles estão ganhando mais dinheiro. Quando que tá com um balanço mais positivo, você vai entender que o banco ele ganha muito mais dinheiro com cenários econômicos e da mesma forma que está acontecendo agora. Então é muito mais complexo. E bilionário, você sabe que isso não funciona, não faz sentido, não tem como você taxar um bilionário porque ele muda a residência fiscal para o Uruguai, começa a pagar o tributo lá e tá tudo bem. Então é só uma forma de você, da mesma forma que a gente falou, colocar um inimigo em comum, apontar o dedo para lá para que você una uma galera a favor de nada, mas contra alguém. Exatamente, e até teve um dado que saiu também na semana passada, muito interessante, que mostra como o Brasil está perdendo cada vez mais milionários aqui dentro do país. Isso sem mesmo ter passado nenhum tipo de imposto diretamente para eles, tá? E milionário nesse aspecto, o estudo que dizia, né, sobre essa fuga de milionários do Brasil, considera quem tem $1 milhão investidos, tá? Então, líquidos voltados para o mercado financeiro. Então, nada de patrimônios como casas, empresas e outros afins. Só voltado para essa parte de investimento. E na última década, o Brasil já perdeu 18% dessa população aqui no país, o que traz para a gente também que tem uma fragilidade com relação a isso, mas que também pode gerar debates de como que está sendo feitas essas movimentações de paraísos fiscais também, né? Porque, obviamente, isso acontece. E então, assim, a gente criar um ambiente cada vez mais hostil afasta esses investidores, esses residentes, esses investimentos para cá. Mas o objetivo do Lula é bem claro, que é conseguir fazer com que ele tenha uma contrapartida com o que foi derrubado do IOF, né? Então, quando a gente olha todo esse movimento, né, o IOF que foi, voltou, a gente tem aumento dos deputados que foi, agora o presidente vetou, você tem tanto problemas políticos de insegurança. Então, todas essas fugas de capital, né, ou milionários que chegam até aí,
5 milhões e 500, né, trazindo para o real, eles jogam para um paraíso fiscal. Por quê? Insegurança jurídica, você tem aí uma insegurança tributária de mudanças como está acontecendo agora, que podem ser boas, podem ser ruins, depende, mas só o próprio fato da mudança acontecer o tempo todo, ou seja, a insegurança causa essa distorção da percepção de realidade de custo-oportunidade. É difícil deixar o dinheiro parado num país, onde esse país ele se movimenta de maneira muito inconstante em relação às suas políticas tributárias e fiscais. Então, se você quiser se proteger de tudo isso, se você quiser conseguir investir com sabedoria, com segurança, colocar seu dinheiro em boas ações, em bons fundos imobiliários, em bons títulos de renda fixa, organizar a sua vida financeira com criptomoedas também, a ovp.com.br é a maior escola de investimentos do Brasil. A gente já formou muita gente aqui e a gente tem um compromisso muito específico, que é o seguinte: se você clicar em alvp.com.br, preencher o seu formulário, a gente vai analisar se está no momento certo, se você tem a capacidade para investir agora, tanto financeiro quanto de conhecimento, de tempo, e você entrar para a escola, você fazer todo o treinamento, aprender a investir e chegar no final e entender que não valeu a pena para mim, não era isso que eu esperava, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta e a gente só vai devolver na sua conta. Ou seja, olha que doido que a gente é. Nós devolvemos o dinheiro no final, mesmo você tendo adquirido todo o conteúdo do curso. Por quê? Porque a gente confia que no final vai valer a pena. Então, se você quiser aprender a investir com a maior escola de investimentos do Brasil, alvp.com.br, e aqui você vai ter acesso a todo o conteúdo e é só a porta de entrada, para depois ter o cartão de crédito, para depois ter acesso à plataforma, para depois ter a consultoria do time do Godoy e todo mundo. Então, aprenda com a UVP e não fique no meio desse caos inteiro, e tentar investir sozinho é a forma mais garantida de você acabar perdendo dinheiro, seja com técnica ou seja no emocional, beleza? E falando em ganhar e ganhar dinheiro da carteira, acho que uma coisa que a gente precisa também tratar no final desse programa também é sobre a grande possibilidade que o Chelsea tem de perder hoje, porque vai enfrentar um dos maiores times do Brasil. Então, quem que é a Inglaterra comparado com o Allianz Parque aqui no Brasil? Tomara que no momento que você esteja vendo esse vídeo, eu esteja completamente feliz, assim como o Edson, porque a gente vai estar torcendo pro Palmeiras e provavelmente eu vou estar muito triste ou muito feliz. E também quero mandar um abraço para os torcedores do Flusão, estamos com vocês, espero que vocês ganhem do Al Hilal, mostrando aí que o Brasil é muito mais importante do que a Arábia Saudita. Exatamente. E também que todos os petrodólares. Exatamente. E eu nem sei se é da Arábia Saudita, eu acho que eu falei merda. Exatamente. E vai embora.